Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Nós estamos aqui no Evangelho na Vida e na Pastoral. É quinta-feira, hoje é dia de São Tomé e nós queremos então, assim como Tomé também teve um coração aberto à palavra do Pai, nós também queremos ter. Que o Senhor abra o nosso coração e que o Espírito Santo nos ilumine, para assim também deixarmos que a palavra de Deus ecoe e oriente a nossa vida. Vamos rezar, né? Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vai lá hoje o evangelho que está em São João, capítulo 20, versículos do 24 ao 29, que vai dizer assim para nós. Tomé, chamado Dídimo, que era um dos 12, não estava com eles quando Jesus veio. Os outros discípulos contaram-lhe depois: Vimos o Senhor. Mas Tomé disse-lhes: Se eu não vir a marca dos pregos em suas mãos, se eu não puser o dedo nas marcas dos pregos e não puser a mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, encontravam-se os discípulos novamente reunidos em casa, e Tomé estava com eles. Estando fechadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: A paz esteja convosco. Depois disse a Tomé: Põe o teu dedo aqui e olha as minhas mãos. Estende a tua mão e coloca-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas fiel. Tomé respondeu: Meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: Acreditastes porque me viste? Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu caro irmão, minha cara irmã, hoje estamos celebrando São Tomé Apóstolo, como nós ouvimos hoje aqui no Evangelho, que é apresentado talvez como aquele discípulo que trouxe um certo questionamento, que talvez duvidou, mas que terminou por fazer uma das mais belas profissões de fé. Você lembra, né? Meu Senhor e meu Deus. Olha, meus amigos, Tomé não estava com os outros apóstolos quando Jesus, já ressuscitado, apareceu pela primeira vez. E quando os amigos começam a contar para ele não conseguiu acreditar apenas pelas palavras deles. Não, ele queria ver, ele queria tocar, ele queria ter certeza. Vamos falar bem a verdade que quantas vezes a gente também age assim, né? Quantas vezes o nosso coração vai pedindo sinais, vai pedindo provas, mas o Senhor, com sua paciência tão bondosa, ele vai também vir ao nosso encontro. Jesus, quando chega, ele não repreende Tomé com dureza, pelo contrário, ele volta ao cenáculo 8 dias depois, só para atender o desejo do coração daquele discípulo. Ele mostra as mãos e o lado aberto. Ele vai dizendo com toda serenidade: põe o teu dedo aqui, não sejas incrédulo, mas fiel. E naquele momento, o coração de Tomé se despedaça todo, se rende, não precisa mais tocar diante do amor, diante da presença viva do ressuscitado. Tomé faz o que todos nós somos chamados a fazer, a proclamar: meu Senhor e meu Deus. Por isso, meus irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos lembra que Jesus não rejeita as nossas dúvidas. Não, ele também acolhe os nossos questionamentos, ele entende as nossas buscas, nossas perguntas, os nossos momentos até de incerteza. Mas ele nos convida a dar um passo que vai além, a transformar aquela dúvida em caminho, o medo em confiança e o desejo de provas numa atitude de fé. Jesus então ele vai concluir dizendo: Bem-aventurados os que creram sem terem visto. Essa bem-aventurança é para mim, é para você também. Somos felizes porque mesmo sem termos vistos com os olhos da carne, cremos com os olhos da fé, com os olhos do coração. E quando, como Tomé, nós podemos dizer com verdade: meu Senhor e meu Deus, nossa fé vai se tornando viva, vai se tornando mais forte, mais capaz de sustentar sempre a vida. Então, Senhor Jesus, obrigado. Obrigado porque nos acolhes como somos, com nossas dúvidas, com nossas fragilidades. O que te pedimos é que nos ajude a fortalecer a nossa fé. Dá-nos a graça de crer sempre mais, de te reconhecer no meio de nós, de proclamar com todo o coração que tu és de fato o meu Senhor e meu Deus. Que assim de fato seja, né, meus irmãos? Proclamar o Senhor, professar sempre a nossa fé.
e que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, com a graça de Deus.